Boa tarde a todos. Vamos então, se calhar, dar início à sessão de Microsoft Educação Responde de hoje. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Vamos responder aqui a algumas perguntas que foram levantadas durante a semana através da utilização do Forms, que conseguem ver aqui neste slide, o Forms AKPMS/envie sua questão. Este é o Forms onde vocês devem deixar as vossas perguntas para podermos responder durante a próxima semana. E vamos então começar aqui a nossa apresentação. Creio que, passado estas semanas, primeiro que tudo, já devem estar a começar a utilizar cada vez mais esta ferramenta no dia a dia, visto que as aulas já começaram. Esperemos que estejam a ter uma boa experiência e caso tenham alguma dúvida, podem exatamente utilizar este canal para isso mesmo. Esta sessão vai estar a ser gravada. Dessa forma podem também consultar a gravação mais tarde, da mesma maneira que as sessões passadas que já houve nas passadas quartas-feiras deste mês também estão disponíveis e podem nas consultar. Então hoje vamos estar aqui novamente eu, o Miguel Silva, o André Barreiros e o Nuno, ok? Esta é a terceira sessão de 4 sessões. As 2 sessões que ocorreram estão disponíveis a gravação no link que eu vou já dizer de seguida e a próxima sessão será então na próxima quarta-feira, novamente às 5h30, horário GMT mais 1. Pronto, então como eu estava a dizer, as perguntas que nós vamos para as pessoas que ainda não perceberam a dinâmica ou que ainda estão a participar numa das primeiras sessões, a dinâmica aqui é, nós temos então este link AKPMS, envie sua questão, onde podem deixar as vossas perguntas para nós podermos responder numa destas sessões. Neste caso só vai haver mais uma próxima sessão, de qualquer forma ainda vão a tempo, deixem a vossa pergunta. Nós temos reparado também que, no entanto, temos recebido muitas perguntas replicadas ou perguntas que já foram respondidas em sessões anteriores. Como tal, aconselho que revejam então estas 2 sessões que ocorreram dia 8 e dia 15. Tem aqui os links diretos para as sessões, para as gravações. Caso contrário, se forem também ao site inicial que eu falei inicialmente, o AKPMS/sempre a aprender, conseguem também consultar lá estas gravações. E da mesma maneira, aconselho também a adicionarem já ao calendário a próxima sessão e a última, que será na próxima quarta-feira. Novamente, alguns links importantes, não se esqueçam, estes 2 links são os principais, o AKPMS sempre a aprender para consultarem todos os conteúdos e todas as sessões que já houveram e aquelas que vão haver, e o AKPMS Sway Aprendizagem Remota, onde podem ver também e consultar todo o conteúdo de apoio aqui à utilização destas ferramentas de colaboração como o Teams e outras. Eu não vou mostrar novamente este site, novamente só para ficarem aqui com esta ideia novamente. Este, digamos que é o site de ponto de partida, daqui conseguem encontrar todos os recursos, ou seja, nós apresentámos aqui várias plataformas, mas para simplificar, se tiverem que ficar com algum site do vosso lado, guardem nos favoritos, será este aqui, o AKPMS Sway Aprendizagem Remota, onde a equipa de educação Microsoft aqui em Portugal tem constantemente de estar a adicionar novo conteúdo e a fazer novas atualizações e a providenciar todas as gravações destas sessões aqui neste site, ok? Pronto. As perguntas que temos preparadas para hoje. Hoje temos aqui 4 perguntas preparadas, reduzimos um bocadinho o número de perguntas também porque algumas destas podem ser um pouco extensas e também porque queremos também no final conseguir ter algum tempo a mais para responder a algumas perguntas que foram deixadas aqui no chat. O que eu quero dizer com isto é que, da mesma maneira que nós temos muitas perguntas que foram colocadas no Forms, aqui durante a própria sessão vocês têm a opção de usar aqui o Q&A, por isso façam questões também aqui sobre estas perguntas e estes tópicos que nós vamos abordar hoje, e essas questões nós vamos tentar também ajudar a responder novamente no final da sessão. Independentemente disso, as outras questões para novos tópicos, deixem-nas no Forms de qualquer forma e podemos também tratar de abordar estes tópicos na próxima sessão. Começando então aqui pela primeira pergunta. A primeira pergunta que temos aqui preparada para hoje é como utilizar o bloco de notas escolar no OneNote, ok? Para muitos professores isso será algo que já devem estar a fazer atualmente, já devem estar a utilizar aqui o bloco de notas. Outros professores, caso não o estejam a fazer, nós vamos também abordar aqui e explicar como é que o devem fazer. Outra pergunta que vamos fazer e responder hoje é então como é que se podem desativar todos os microfones de todos os alunos. Numa sessão anterior, na primeira sessão, nós respondemos à pergunta de como é que podemos controlar quem é que são os participantes e quem é que são os apresentadores numa reunião, de maneira a definir que o professor é um apresentador e os alunos são participantes. Dessa forma, os alunos não podem
expulsar outros alunos ou bloquear os microfones de outros alunos, etc. Isto é algo que nós já abordámos na primeira sessão. No entanto, faltou aqui um tópico a abordar e que foi colocada esta questão durante esta semana no Forms, que é então, mas como é que eu como professor posso a qualquer altura da reunião desativar os microfones de todos os alunos? Então nós vamos também abordar esse tópico. Vamos também falar aqui de como é que podemos integrar outras aplicações no Teams. O Teams, como nós falámos, é uma ferramenta muito forte a nível de colaboração e comunicação, não só porque permite integrar todas as aplicações Office, mas também existe um conjunto enorme de aplicações que vocês podem integrar e aplicações dedicadas a diferentes disciplinas, como por exemplo aplicações dedicadas a disciplinas de matemática, ao português, história, música, etc. Ok? Nós vamos falar também um bocadinho desse tópico e no final vamos também responder então aqui a uma pergunta importante, que é quais é que são então todas as aplicações do Office 365 que estão disponíveis aqui neste ambiente de educação. Porque nós falamos aqui muitas vezes do Teams, mas o Teams deve ser visto como o ponto central, o ponto de comunicação e colaboração onde se pode haver uma colaboração e integração de muitas funcionalidades e aplicações, mas existem também, essas aplicações também podem ser utilizadas separadamente e também existe aqui uma grande vantagem em tirar partido delas, visto que os utilizadores têm neste momento acesso às mesmas, tanto os alunos como os professores. Okay? Vamos começar então aqui por responder à pergunta como desativar os microfones de todos os alunos. Okay? Para isso vamos voltar aqui então, vamos abrir aqui então o browser, vou abrir o Teams via browser e vou abrir aqui com o professor André Barreiros, que já devem conhecer, que é o que temos vindo a utilizar nestas demonstrações. O professor André Barreiros vai então entrar aqui numa reunião, numa aula, neste caso até estamos a falar de uma reunião que é uma reunião de canal. Conseguem ver aqui este sinal representa exatamente que esta é uma reunião de canal e este sinal aqui representa que é uma reunião recorrente, ou seja, é uma reunião que acontece todas as semanas. Isto no fundo representa uma aula que acontece repetidamente durante a semana, a todas as quintas-feiras às 9h30 da manhã. Às 9 da manhã, esta aula aqui e a maneira de criar estas reuniões de canal e recorrentes, nós falámos desse tópico na primeira sessão de todas, na sessão de 8 de abril de perguntas e respostas, por isso consultem também essa sessão se tiverem alguma questão em relação a esse tópico. Esquecem da parte de calendarização e de agendamento desta reunião, imaginando que temos já a reunião criada, vamos participar na reunião, vamos começar a reunião, a aula, e entrou o professor André, vai se juntar aqui. Aqui ao lado vou abrir também uma aluna. Neste caso eu vou fazer o exemplo só com uma aluna, obviamente que depois podem também adicionar diferentes, podem verificar que a funcionalidade funciona para fazer mute de todos os alunos, ok? Não é só de um aluno em específico, e eu já vos explico isso mesmo. Mas pronto, como veem aqui, a vantagem de termos aqui esta reunião marcada como uma reunião de equipa é que lá está, dentro da própria equipa a reunião aparece aqui e eu consigo ver inclusive que já existe uma reunião a decorrer. Se vocês repararem aqui no canal geral, tem já aqui o sinal que existe já uma reunião a decorrer neste canal, é esta aula de TI que está a decorrer. E eu posso me juntar, inclusive, diretamente através daqui, sem ser pelo calendário. Vou-me juntar então aqui à reunião. Vou permitir aqui, quando estamos a juntar-nos via browser, podemos ter que permitir então aqui o acesso ao microfone e à câmara. Vou retirar aqui a câmara, vou retirar aqui o microfone e vou ingressar a reunião. Ok? Tanto dentro da reunião consigo ver aqui então o professor André Barreiros que está na reunião e neste momento só estão 2 membros nesta reunião, imaginando que temos aqui todos os participantes. Eu como professor consigo vir aqui à lista de participantes e consigo ver então aqui exatamente essa lista, ok? Consigo ver aqui que neste momento esta turma tem 3 alunos, foram 3 que foram convidados, neste momento só a Ana é que está a participar na reunião, imaginando que eu agora queria fazer então o mute de todos os microfones. Primeiro que tudo vou começar por retirar o mudo da Ana, da aluna Ana, ou seja, neste momento a Ana está a falar na reunião, mas eu agora, imaginando que eu queria fazer mute de todos os microfones de todos os alunos, eu poderia então vir aqui e neste caso o que eu ia fazer era eu ia desativar o som apenas para este participante. Se eu quisesse remover o som para todos os participantes, eu poderia também fazê-lo, mas teria de utilizar a aplicação desktop. Okay? Creio que via a aplicação browser eu não tenho essa possibilidade e tenho que escolher o utilizador 1. Se eu utilizasse a aplicação desktop, eu ia ter a opção de fazer o mute de todos os microfones e iria aparecer aqui em cima.
Mas por acaso eu agora também estou na dúvida e ainda vou testar, porque pode estar a acontecer aqui também é o facto de como só temos um participante, não temos essa a opção a aparecer. Por isso eu ainda vou fazer aqui uma coisa que eu vou juntar-me aqui com outro browser, para me juntar com outro aluno, ok? E vou verificar se no caso de termos 2 alunos via browser, se esta funcionalidade também está disponível. Ok, vamos juntar aqui, vou colocar agora aqui o outro aluno a juntar-se. Vamos, já agora, a página que normalmente eu uso como referência para aceder a tudo o que é do Office é o office.com, ok? Basta consultar office.com e eu, como participante, consigo então entrar com as minhas credenciais e aceder a todas as plataformas. Vamos ver aqui então, vamos entrar, por exemplo, aqui com o e-mail do Pedro. Okay, o Pedro vai se autenticar. Já agora, esta é a experiência, fica também aqui a nota, esta é a experiência quando estamos a autenticar pela primeira vez, ou seja, quando o aluno a primeira vez se autentica no acesso ao Office 365, vai-lhe ser pedido para alterar a palavra passe. Isso também é importante para perceberem que existe aqui a proteção da password do aluno. Okay? Assim que o aluno Pedro então se junta aqui ao Office 365, quando nós estamos a aceder àquela página de office.com, nós vamos ter então aqui acesso a todas as aplicações, ok? Temos aqui todas as aplicações que nós temos disponíveis e que mais à frente vamos falar então da vantagem de utilizar todas estas aplicações. Neste caso nós queremos ir então aqui ao Teams. E vamos então utilizar aqui o Teams para juntar-nos à reunião também aqui com o aluno Pedro. Ok, se nos juntarmos então aqui à reunião, mais uma vez temos o aluno Pedro que faz parte da turma de TIC e ele pode se juntar aqui à reunião. Neste caso eu vou bloquear o acesso ao microfone e à câmara, logo não vou conseguir utilizar o áudio e a câmara, não tem problema, e vou-me juntar então dentro à reunião. Okay? Estou a receber aqui o tutorial inicial. Ok, vou desligar tanto a câmara como o microfone e vou-me juntar à reunião. Consigo ver então aqui que tanto a Ana como o André estão na reunião, ok? Vou novamente fechar e vamos então verificar se já temos aqui a opção, ok? Como conseguem ver, então temos aqui a opção, ou seja, o que acontece aqui é que a partir do momento que temos mais do que um participante na reunião, já temos aqui a opção de desativar o som de todos os participantes. E é aqui esta opção que devem utilizar, ou seja, se neste momento nós tivermos a Ana, por exemplo, o microfone ativo, se eu escolher a opção de desativar o som de todos, o que vai acontecer é que todos os alunos vão ficar com o microfone desativado e o aluno vai receber uma mensagem a avisar disso mesmo, ok? Ou seja, não está só disponível na versão desktop, também está disponível via browser. O que acontece é que temos de estar numa reunião com mais do que um participante, caso contrário, devemos utilizar a opção de fazer a desativação do som especificamente para cada utilizador. Okay? Miguel, Esta desculpa, era força. só uma nota, tem que ser 3 pessoas ou mais para aparecer essa opção. Exato, pronto, Tá bem? era exatamente esta questão, ou seja, se tivermos Sim, inicialmente é 3 ou mais. exatamente, inicialmente que só estava o André e a Ana, esta opção não estava disponível porque bastava eu fazer mute do microfone da Ana. Ok, obrigado, André. Vamos então agora passar então aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta refere-se então a como utilizar o bloco de notas escolar do OneNote. Esta é uma pergunta bastante importante porque isto é algo que pode trazer bastante benefício utilizarem como forma de dinamizar as aulas e como forma de colaborarem com os alunos. Provavelmente muitos de vocês já devem estar a utilizar esta funcionalidade, mas independentemente disso eu vou explicar se calhar aqui algumas funcionalidades que não conhecem e que podem começar a tirar partido. Para isso eu vou então voltar aqui ao André Barreiros, ok? Neste caso até aqui o que tenho é a Ana, vou voltar aqui ao André, ao professor André, e vou-vos mostrar então aqui como é que é a experiência de utilizar o OneNote.
Primeiro que tudo, existe uma diferença logo entre o OneNote e o Class e o OneNote aqui propositado para as aulas, ok? Existe um OneNote dedicado a ambiente educativo, que é o que nós chamamos do Class Notebook. Portanto, que se vocês vierem aqui às aplicações, vocês conseguem ver que o Class Notebook é algo que tem algumas funcionalidades dedicadas. E eu vou mostrar isso mesmo. Vocês podem aceder ao Class Notebook diretamente através da aplicação, ok? Conseguem vir aqui e aceder então a todos os notebooks que têm criados, mas podem criar os vossos blocos de notas a partir da própria equipa. E isso é aquilo que eu aconselho. Ou seja, se vierem a uma equipa, vocês vão ter logo por default aqui a opção de ter bloco de notas. O que vai acontecer é que quando vierem aqui, ele vai-vos pedir se pretendem fazer a criação desse mesmo bloco de notas. Eu aqui já fiz esse passo anteriormente e já tenho o bloco de notas criado. Automaticamente o que vai acontecer é que ele vai-me criar um bloco de notas logo com um conjunto de secções e de páginas logo criadas a priori para que eu possa tirar partido desta funcionalidade, ok? Isto eu vou explicar agora exatamente como é que podem utilizar. Primeiro de tudo podem utilizar o bloco de notas logo aqui dentro da própria equipa, ou seja, dentro da própria equipa podem explorar todos os conteúdos, podem consultar as secções, editar, podem escrever, etc. Obviamente que se quisermos fazer tipos de edições mais avançadas, o que eu aconselho é então utilizarem a versão desktop, a aplicação desktop. Visto isso, eu vou continuar então aqui a minha demonstração utilizando a aplicação desktop. A aplicação desktop também, mesmo que estejam a utilizar este bloco de notas na aplicação desktop no vosso computador, vocês podem também estar sempre a sincronizar, e essa sincronização também é feita de forma automática, vocês podem forçar, mas sempre a sincronizar com a versão que está online e que os alunos têm acesso. Voltando então aqui, para eu vos mostrar como é que é a experiência através da aplicação desktop, este é exatamente então aqui o mesmo notebook, o mesmo bloco de notas escolar. Como veem, à partida o que acontece é que é criado logo esta página inicial, esta secção inicial, ok? O que vem aqui em cima são as secções e aqui do lado direito vêm páginas, ou seja, um OneNote qualquer tem sempre a opção de criar secções, diferentes secções, e de criar dentro de cada secção diferentes páginas. Automaticamente ele vai-vos criar aqui uma secção de bem-vindo, ou vos faz aqui uma explicação de que é que podem utilizar, de como é que podem utilizar estes blocos de notas escolares, e depois tem aqui mais um conjunto de secções. Por exemplo, uma das secções que vão ter logo criada à partida será a secção Biblioteca de Conteúdos. Esta secção de Biblioteca de Conteúdos, como explica aqui, é uma secção onde todo o conteúdo que vocês colocarem aqui não é editado pelo aluno, ou seja, vocês podem colocar aqui todo o conteúdo, podem criar mais páginas, criar trabalhos de casa, passar as aulas, uma vertente que podem utilizar aqui é criar uma nova secção para aulas, e todas as aulas deixam aqui as notas, fazem o sumário, etc. Podem inclusive utilizar aqui algo bastante interessante que é os templates, ok? Como é que vocês podem criar o template? Vocês quando têm aqui a parte da view, vocês conseguem ver aqui que, primeiro que tudo, podem fazer algo interessante que é, se estamos a falar, por exemplo, de uma disciplina de matemática, podem meter este notebook como um notebook logo adequado a um ambiente de matemática, podem até escolher os quadrados maiores, etc. Também podem pôr linhas, caso estejamos a falar de alguma cadeira que seja uma funcionalidade interessante. Esta é a primeira opção que tem, mas os templates ainda vai um bocadinho mais além disso, ou seja, os templates o que vai-vos permitir é, então aqui virem à parte de inserir e tem aqui páginas de templates, ou seja, vocês conseguem criar uma nova secção a partir de um template. E podem vir aqui e conseguem consultar todos os templates e há alguns templates que estão logo disponíveis para ambientes de educação. Estes templates, vocês ao colocarem aqui, por exemplo, vai-vos criar logo uma estrutura pré-definida em que depois podem, por exemplo, esta estrutura podia estar adequada a uma aula, ou seja, por exemplo, se calhar não aqui numa nova secção, vou remover esta nova secção que criei, mas por exemplo dentro da parte das aulas vou criar uma nova página, esta foi a aula dia 21, mas agora queria ter um template para todas as aulas, ou seja, eu posso utilizar um template que me esteja aqui disponível e dizer por exemplo assim, aula 22 de Abril, okay? E podia depois ter o mesmo template para todas as minhas próximas aulas, bastava vir aqui aos templates e ele criava-me logo, deixava aqui os trabalhos de casa, podia ter uma secção de sumário, etc. Estes templates são os templates que estão disponíveis a priori. O que pode acontecer aqui, que pode ser bastante interessante, é que vocês podem criar a vossa própria página com uma própria estrutura e podem depois guardar essa mesma estrutura como um template para utilizarem mais tarde.
Okay, isso pode ser muito interessante, por exemplo, para terem um template de uma aula. Ou seja, em todas as aulas vocês vão utilizar uma página do bloco de notas e criam um template para todas as aulas terem a mesma estrutura. Este é um dos fatores aqui bastante interessantes. Okay? Voltando aqui então à biblioteca de conteúdos. Eu estava a explicar aqui que da biblioteca de conteúdos é então o local onde vocês podem colocar as aulas. Porquê? Porque os alunos não podem editar, podem apenas consultar este conteúdo. Podem colocar as aulas, podem colocar outras notas, podem colocar aqui muitas secções e dentro de cada secção várias páginas consoante os conteúdos que vocês queiram partilhar. Outra vertente aqui interessante é, além da biblioteca de conteúdos, vocês têm aqui o espaço de colaboração. Ele aqui está em inglês, mas isto tem a ver durante o meu processo de criação, mas provavelmente no vosso cenário vai aparecer como espaço de colaboração, mas dentro deste espaço de colaboração, então, ao contrário da secção anterior, esta secção toda a gente pode editar, ou seja, aqui temos um espaço também interessante para, por exemplo, se quisermos ter uma interação com alunos durante a aula, eles poderem estar a escrever aqui e interagir e a adicionar conteúdos e a copiar informação, a colar informação aqui, ou seja, é um espaço em que todos os alunos podem colaborar e interagir entre eles. Outro fator aqui interessante também, além da biblioteca de conteúdos e do espaço de colaboração, é também aqui esta secção que é criada para cada aluno. O que é interessante aqui é que cada aluno apenas vai ter acesso à sua própria secção. Ou seja, eu aqui numa vertente de professor consigo ver uma secção para cada aluno, ou seja, uma secção para a Ana, para o Pedro e para o Rui, que são os 3 alunos desta aula, da equipa do qual eu criei este notebook. Mas o que acontece é que a Ana só vai ver a sua própria secção, não vai ver a secção do Pedro nem a do Rui. Isto permite então que eu, ao utilizar a secção da Ana, possa ter aqui uma interação mais personalizada, pois tudo o que eu deixar aqui tudo o que eu escrever aqui nestas secções, nestas páginas que eu criar aqui, as dúvidas, podemos criar uma secção aqui, por exemplo, de dúvidas, em que a Ana pode ir escrevendo aqui as suas dúvidas, essas dúvidas não vão ser públicas e vão ser apenas possíveis consultar pelo parte do professor, ok? O professor também pode deixar aqui notas, se, por exemplo, nós publicarmos um trabalho de casa para todos os alunos, depois o professor pode vir aqui corrigir e deixar as notas ao aluno e deixar a nota respectiva a esse trabalho de casa, ou seja, existe aqui uma vantagem muito grande em termos também esta secção que é apenas cedida pelo aluno e pelo professor, o aluno respectivo dessa secção. Okay? Aqui temos uma overview daquilo que é criado logo à partida quando temos a criação de um bloco escolar, de um bloco de notas escolar numa equipa. O que é que acontece? Esta área de professor que estão a ver aqui é algo que a priori não é criada, ou seja, o que é que esta área de professor permite? Esta área de professor é uma secção que permite apenas publicar em conteúdo que é visível apenas para os professores dessa equipa. Ou seja, é um lugar bom, por exemplo, esta área do professor, é um lugar bom, por exemplo, para vocês prepararem as aulas, terem também o vosso próprio bloco de notas onde organizam a própria disciplina e podem o fazer aqui e os alunos não têm acesso a esta secção. Ou seja, o aluno, do lado dele, consegue ver a biblioteca de conteúdos, consegue ver o espaço de colaboração, consegue ver a sua secção de Ana Silva, mas a Ana Silva já não vai conseguir ver a área de professor nem as secções dos outros alunos. Okay? Também o pormenor que a Ana Silva não vai conseguir editar a parte de biblioteca de conteúdos. A secção biblioteca de conteúdos também não tem, os alunos também não têm permissões de edição. Como é que vocês podem então ativar esta secção da área de professor? Para o fazerem, tem então uma das maneiras de fazerem é utilizarem então a ferramenta da plataforma do OneNote através do browser, ou seja, vocês acedem aqui à aplicação do Class Notebook, vão ao office.com, acedem à aplicação do Class Notebook e depois aqui é onde podem criar novos, ok? Podem criar aqui novos notebooks se quiserem, com alunos, podem adicionar, remover alunos, etc. Mas também podem gerir os vossos próprios blocos de notas que já têm criados. Se vierem aqui, eu consigo ver que o professor André Barreiros tem aqui já um bloco de notas criado, que era aquele que eu vos estava a mostrar, e é então aqui nesta opção que vocês têm de habilitar esta secção somente para professores. Como veem aqui, esta opção já está habilitada, porque eu habilitei previamente, mas o que iria acontecer é que iam ter aqui a opção de habilitar esta opção e ao fazerem vão então ter a possibilidade de ter essa mesma secção só disponível para os professores no bloco de notas. Okay? À parte disso, o que é que eu aconselho? Aconselho que utilizem, por exemplo, se nós queremos preparar já a próxima aula. Podem criar, o que eu fiz aqui, por exemplo, eu criei uma secção, eu como professor criei uma secção para trabalhos de casa, onde eu preparo os trabalhos de casa para cada aula. Por exemplo, depois posso criar uma página, ou seja, agora para a minha próxima aula de 22
de 23/4, por exemplo, a minha aula da manhã, eu vou já preparar aqui o trabalho de casa para os alunos, escrevo aqui os trabalhos de casa que eu quero fazer, por exemplo, neste caso eu vou só copiar o trabalho de casa da aula anterior e vou colocar aqui o meu novo trabalho de casa. O que acontece? Eu posso estar já aqui a preparar e os alunos ainda não estão a ter acesso a este conteúdo. O que é interessante? Imaginando que agora vamos à aula, temos a aula e eu quero então partilhar o trabalho de casa com eles. Ou seja, quero partilhar este conteúdo que eu tenho aqui com os alunos. Para isso, o que é que vocês têm que fazer? Vão ter que utilizar aqui esta opção do Class Notebook. E agora aqui eu quero fazer aqui deixar aqui uma nota também. Porquê? Porque esta opção de terem o Class Notebook é algo que não está disponível à partida quando instalam o OneNote nas vossas máquinas, ou seja, a versão desktop das vossas máquinas não tem esta funcionalidade à partida. Esta funcionalidade está disponível via browser, se acederem via internet, se acederem por aqui ou pelo Teams, por dentro do Teams, vão ter essa funcionalidade. Caso contrário, o que vocês vão ter que fazer vão ter que fazer download dessa mesma funcionalidade. Ok? Para isso, basta virem à seguinte página, que onenote.com, não é esta, espera aí, deixem-me ir buscar aqui o link para partilhar convosco no chat, para saberem onde é que podem fazer download deste add-in, mas no fundo aquele add-in vai funcionar exatamente para vos permitir ter algumas configurações adequadas ao ambiente de educação. Ok, deixem-me ver aqui. Ok, não é. Ok, temos então aqui o add-in. Esta é uma das opções que podem fazer download. Existem um conjunto de opções para fazer download deste add-in. O que eu vou pedir ao meu colega André Barreiros só para partilhar então aí o link no chat de fazer, para qual podem fazer download deste add-in. Isto é para quê? Para permitir então que vocês, quando estão a utilizar um OneNote, tenham então aqui esta opção de Class Notebook. Ou seja, temos aqui um add-in que permite configurar algumas permissões dedicadas a um notebook de uma aula, ok? O que é que isto vai permitir fazer? Vamos ter aqui um conjunto de funcionalidades bastante interessantes. Um deles pode ser, como eu estava a falar logo há pouco, era então publicarmos esta página que nós criámos. Nós criámos aqui esta página, este trabalho de casa, dentro da secção da área do professor, ou seja, neste momento só está disponível na área do professor, e eu agora neste momento quero então publicar esta página nas secções de cada aluno. Para quê? Para que cada aluno possa fazer o trabalho de casa e responder às perguntas que eu estou a apresentar aqui. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou então fazer exatamente essa partilha. O que é que eu tenho que fazer? Tenho então a página selecionada, estou dentro da minha secção da área do professor e eu vou então escolher a opção para distribuir esta página. Quando eu escolho esta opção, eu posso então escolher onde é que eu quero distribuir. E eu vou escolher qual é a secção dentro de cada bloco de notas de cada aluno, ou seja, cada aluno vai ter estas opções todas e eu quero, neste caso, publicar nas notas da aula do aluno. Ok? Eu, ao fazer isto, automaticamente esta página foi copiada para cada OneNote de cada aluno, para cada secção de cada aluno. Ou seja, se eu voltar aqui atrás e eu vir aqui, por exemplo, a Ana Silva, a Ana vier aqui aos trabalhos de casa, ela vai ver aqui também já essa opção. Ainda não está aqui, mas ela vai ter que ser replicada, mas automaticamente ela vai aparecer aqui nos trabalhos de casa a nova página do trabalho de casa que eu, professor, partilhei. Ok? Vou voltar só atrás, só para confirmar se fiz tudo de forma correta. Voltando aqui a esta página, vou distribuir a página dentro dos trabalhos de casa dos alunos. Ok? Voltando atrás, vou novamente à Ana e vão ver aqui que a Ana, dentro dos trabalhos de casa, já tem então aqui a opção do trabalho de casa da aula de 23. E tem a Ana, como tem todos os alunos, o Pedro, etc. Ou seja, a publicação desta página foi feita de forma automática nas secções para cada aluno, de maneira a que eles depois possam responder às perguntas e o professor de seguida possa deixar as notas individualizadas a cada aluno. Okay? Da mesma maneira que podem fazer esta distribuição de páginas, podem também fazer de secções. Podem também criar uma secção e depois partilhar essa secção com todos os alunos, fazer a distribuição e a cópia dessa secção para todos
os alunos, ok? Esta é uma funcionalidade bastante interessante. Só para mostrar aqui uma última funcionalidade interessante é a conexão, ok? Vocês permitem, este add-in do notebook permite-vos conectar o vosso notebook com diferentes plataformas, ok? Se vocês vierem aqui à parte de conexões e criarem uma nova conexão, eu aqui tenho já atualmente criado a conexão com o Teams. E eu acho que é aquilo que vocês devem fazer, mas também existe a possibilidade de conectarem aqui com um conjunto grande de ferramentas que também se calhar já muitas das organizações estão a utilizar, como por exemplo o Moodle ou outras ferramentas que são utilizadas para a gestão de ambientes educativos. E vocês podem fazer esta conexão aqui e isto permite depois fazer uma certa integração, como por exemplo criarmos tarefas aqui no OneNote que automaticamente são criadas também no Moodle, ok? Existe aqui esta interação entre as ferramentas, podem tirar muito partido desta conexão. Se fizerem a conexão com o Teams, como eu fiz aqui, de uma maneira mais simplista, permite-vos já fazer algumas coisas engraçadas, como por exemplo criarem o próprio assignment a partir do OneNote e ele automaticamente cria a tarefa, o assignment cria esta tarefa do lado do Teams, ok? Vou-vos mostrar aqui, se eu voltar aqui, por exemplo, à biblioteca de conteúdos, se eu quiser criar então um assignment, neste momento está-me a dar erro provavelmente porque eu estou conectado com o aluno, ok? Mas o que iria acontecer era vocês conseguiam criar um novo assignment e conseguiam assignar esse assignment aos alunos e daí automaticamente no Teams eles iriam ter a experiência de ter esse assignment logo automaticamente criado. Eu fiz isto anteriormente, mas tinha o OneNote autenticado com o meu utilizador e vou-vos então mostrar aqui qual é que é a experiência. Ou seja, do lado do Teams, por exemplo, esta tarefa que eu vejo aqui nos assignments foi criada de forma automática por aquele processo, ou seja, se eu vier aqui à disciplina de TIC, eu consigo ver aqui, por exemplo, que eu criei este assignment automaticamente a partir do bloco de nota escolar e foi feito através daquela conexão que eu mostrei, ok? Existe aqui um conjunto muito grande de funcionalidades que estão disponíveis, eu só consegui mostrar algumas delas, mas o meu conselho aqui é explorarem bastante a utilização. Existem um conjunto de cursos que podem ver para ajudar aqui a utilização do OneNote, mas de facto vocês podem tirar bastante partido da utilização do OneNote para gerir as vossas aulas. Vamos então passar para a próxima pergunta. O Nuno vai então passar-vos a próxima pergunta e responder então aqui como é que conseguem então também integrar outras aplicações no Teams para mais uma vez ajudar-vos nas aulas e no processo de colaboração com os alunos. Enquanto o Nuno sistema aqui para responder as perguntas, gostaria só de lembrar que a gente está recebendo várias perguntas aqui no chat no chat privado. Nós vamos responder algumas também no final da sessão. Então, fiquem tranquilos que as perguntas de vocês vão ser respondidas. Também sobre os códigos, já partilhamos aqui o código de conquista dessa sessão. E para aqueles que participaram das sessões anteriores e gostariam de saber quais são os códigos, podem rever as gravações a partir da página que já partilhamos, que é Sempre Aprender, e rever, e nas sessões nós deixamos na gravação também o código respectivo. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Microsoft Responde. Eu vou-vos falar um pouco das aplicações disponíveis no Office 365 para a educação, nomeadamente também no Teams. E aqueles que podem ser configurados no nosso Microsoft Teams. Nuno, desculpa, acho que carregaste uma a mais, a tua pergunta é 3. É. Integração das aplicações com o Teams, sim. Tu vais falar das aplicações no Office. Exato. Também estava a estranhar. Portanto, o Teams é bastante generoso no que toca à disponibilização de ferramentas adicionais. Além do universo aplicacional que nós temos à volta dos nossos Teams, como nós sabemos, e como o André irá explicar um pouco com mais detalhe a seguir, o Office 365 é uma suite composta por uma panóplia de software da própria Microsoft, que depois é a base para o nosso Teams, para a integração com todo o nosso Teams. Mas para lá disso, ainda conseguimos proporcionar um conjunto adicional de integrações para permitir uma experiência mais personalizada e mais adequada em cada um dos nossas turmas e estruturas que criamos dentro das equipas, sejam eles os canais, sejam eles a própria equipa. Eu se calhar iria começar por uma que até penso que não é das mais conhecidas, mas
que é bastante útil quando nós estamos aqui a criar e a gerir a nossa comunidade de turmas. Eu sou um professor, estou aqui a assumir o papel de um professor, neste caso a professora Ana Silva. Estas são as turmas as quais estão integradas no meu agrupamento escolar. E há uma possibilidade, portanto, como todos sabem, o OneDrive é o coração da nossa fonte de informação, em termos de informação que nós disponibilizamos e retemos na relação com os alunos. No Team é o SharePoint que está por trás de toda a informação que é partilhada de forma colaborativa. A informação que eu tenho na minha área está no OneDrive. Mas todos nós sabemos que, se o OneDrive é dado no contexto escolar, eu posso estar a trabalhar com outras aplicações de partilha de ficheiros. Penso que todos nós devemos ter a nossa conta da Dropbox, por exemplo, ou da Google Drive. E o Teams permite que eu traga essas contas para a minha aplicação. Vamos imaginar que eu tenho um Dropbox e quero adicioná-lo, portanto é uma questão de fazer o login com o meu utilizador, ele vai-me pedir, eu faço o login e tenho a Drive disponível. Não tenho agora aqui nenhuma conta de Dropbox, mas tenho aqui uma conta de Google Drive. Vou adicionar esta Google Drive, este é o meu utilizador, vou escolhê-lo, vou aceitar a partilha. E pronto, tenho aqui mais uma fonte de informação, mais uma aplicação que me permite trazer mais informação, mais dados, sem precisar de os retirar do sistema onde eles estão. Portanto, eles continuam aqui nesta Google Drive, continuam nesta Dropbox, eles são meus, podem ser dados pessoais, podem ser dados de uma outra instituição a que eu pertenço, eles estão aqui acessíveis. Se eu tiver uma conta Box, uma conta ShareFile, é exatamente o mesmo. Se eu quiser, por exemplo, vou querer trazer este documento aqui, o mais pequeno é este, vou precisar deste documento para o colocar, por exemplo, na minha OneDrive, é simplesmente eu fazer aqui a opção, eu seleciono o ficheiro, aqui posso mover, ele pergunta para onde é que eu quero mover para a minha OneDrive, vou escolher a pasta e envio para lá. Okay. E com isto consegui gerindo a informação. Como vê, ele já saiu daqui. Se eu entrar na minha OneDrive, penso que foi aqui que eu coloquei. Mas foi no outro. O que eu pus? Acho que é. Está aqui. Portanto, está aqui e está feita a forma como eu posso ter aqui jogar com toda a informação que eu tenho por uma série de repositórios e de fontes. Portanto, esta é uma forma, e isto fica disponível para o meu Teams no geral. Mas eu posso, por exemplo, vamos imaginar que estou numa turma e quero, portanto, é aqui que eu vou adicionar, assim, encontro aqui uma turma relativamente standard, temos aqui uma turma standard, portanto, eu fui uma turma ou um canal, portanto, um canal da minha equipa, um canal público, portanto, todos os canais públicos começam com uma área de, como já falámos várias vezes, com uma zona de publicações, um feed e uma parte de ficheiros. Aqui sim é um SharePoint, portanto, é o que está por trás, são ficheiros partilhados na equipa que ficam carregados, ainda não tem nenhum neste canal, e que ficam carregados nesta parte. Mas eu, por exemplo, posso estar interessado em trazer para aqui informação de uma outra turma que pode até ser uma turma minha, pode até ser de um outro professor, mas do qual eu tenho algum tipo de acesso dentro do SharePoint. Por exemplo, temos aqui estas hipóteses, sites relevantes, e eu posso trazer, por exemplo, para a turma 8º A, o que está, este repositório de informação que está a ser usado na turma A. 8º A, que é uma outra turma, ok? Portanto, escolho estes documentos, posso chamar aquilo, documentos, e eu vou ficar com mais uma aplicação, que no fundo é um adicional de SharePoint dentro das tabs deste canal. Portanto, com mais um recurso de informação, com mais uma fonte, sem necessidade de andar a mover dados de um lado para o outro, simplesmente acedemos onde eles estão, colocando-nos aqui disponíveis. Mas imaginar que isto era um projeto que já não fazia sentido andar a ver esta informação, é simples, é remover. A informação está onde ela está,
deixou de ser precisa e eu limpei o meu canal e continuo a trabalhar como pretendia. Posso adicionar, como já puderam ver aqui, é nesta tab mais que eu posso adicionar todo um conjunto alargado de ficheiros ou de informação. Começamos pelo mais básico, vamos instalar um canal de YouTube, um YouTube ao meu canal. Vamos imaginar que a informação relevante, que pode ser um documentário público que eu quero mostrar aos meus alunos no âmbito desta atividade. Portanto, eu vou aqui buscar nada melhor como exemplo do que buscar o Microsoft Responde número 1, o original, que começou toda esta sessão. E aqui coloco o meu YouTube. E passo a ter um canal visível, mais um tab com mais informação visível dentro do meu equipe. Mais uma vez, quando eu não quiser, quando já não fizer sentido, é tão simples quanto isto. E voltar a adicioná-lo outra vez, se for, caso disso não tiver interesse. Outras aplicações que podemos adicionar, digamos, uma bastante útil pode ser, por exemplo, o Planner, que faz parte do plano de Office 365, da Microsoft. É uma aplicação que permite fazer uma atribuição de tarefas por pessoas da minha equipa, ou mesmo dentro da organização, que não estão na minha equipa. Eu posso criar um plano e ele é distribuído por todos de acordo com as tarefas que estão pendentes. Vamos imaginar que é um plano que eu vou chamar visita de estudo. Portanto, o que é que ele me vai criar? O que é que faz o planner? Atribui tarefas. Que tipo de tarefas é que nós podemos estar aqui a falar numa visita de estudo? Podemos estar a aluguer do transporte. Quem é que vai tratar? Quando é que isto tem que estar pronto? Tem que estar no dia 29. Tem que ser atribuído a quem? Vou atribuí-lo a quem? Vou atribuí-lo a este aluno para tratar desta atividade. Pronto. Ele vai ser notificado que tem esta tarefa para fazer. Outra tarefa, aluguer do transporte. Portanto, marcar com a instituição que vai ser visitada, marcar com o zoo. Quando é que isto tem que estar fechado? Tem que estar fechado dia 2. Vou atribuir este aluno. E por aí fora. Quando eles vão ser notificados, eles vão receber isto. Quando tiverem concluído, vão assinalá-la como concluída e ela vai aparecer nas tarefas concluídas. Posso adicionar um novo grupo de tarefas e por aí fora. Portanto, eu posso gerir esta aplicação e gerar uma dinâmica dentro deste canal e só dentro deste canal, porque é aqui que ele está associado. Mais uma vez, quando eu não a quiser, simplesmente basta removê-la e já não está disponível. Essas aplicações, muitas delas fazem parte do ecossistema da Office 365, são gratuitas, são simplesmente configuráveis. Outras são integrações que outras entidades, terceiras partes, que têm já que fornecem estes serviços e que essencialmente criaram foi uma app para integrar com o Teams, um pouco à semelhança do que muitas vezes temos nos nossos telemóveis. Ou seja, aplicações que existem por si, existem em websites ou existem em outros contextos, mas são criadas integrações para funcionarem naquela aplicação que nós mais usamos. Okay? Tal como um telemóvel, presume-se que um Teams será sempre uma aplicação muito usada numa organização porque centraliza muita coisa. Portanto, muitas destas aplicações requerem subscrições. Quem já as tem é pacífico, é chegar aqui e pôr as suas credenciais. Quem achar que tem interesse em subscrevê-los ou conhecer algumas destas aplicações, pode fazê-lo. Uma, por exemplo, que é da Microsoft, que é gratuita, que é muito interessante, é o Flipgrid. Flipgrid, no fundo, é um mural interativo com pequenas filmagens que é muito utilizado para gerar dinâmicas na turma. Portanto, isto implica agora fazer uma subscrição, é gratuita, mas tem que registrar uma série de dados. Eu tenho aqui só um pouco sobre o que é o Flipgrid e como é que funciona. Eu tenho aqui o site, que permite criar murais e imensos tutoriais na internet com dinâmicas entre os professores e os alunos, e é algo que eu posso fazer subscrição gratuita e depois adicionar ao meu time
através exatamente do mesmo processo que é o Flipgrid, adiciono os meus dados do utilizador e crio um mural onde vou interagindo com os alunos, onde os alunos podem gravar mensagens, a pessoa responde através de mensagens. Pronto, geração dinâmica, é uma questão, é muito usado, já nos Estados Unidos tem tido bastante sucesso. Depois há aplicações específicas, eu, por exemplo, gosto muito desta, apesar de não perceber nada como é que ela funciona, que eu não percebo, infelizmente não domino música, mas apesar de gostar bastante. Mas, portanto, para o ensino de música é bastante curiosa esta aplicação, portanto, permite, ela tem um plano básico que é gratuito, para experimentar, e depois tem um plano pago. Mas penso que para quem estuda nesta área, acho que justifica, não sei os valores, mas é algo que faz, sem sombra de dúvidas, faz sentido. No fundo, o que ele permite é criar uma pauta, por aqui Music, escolher o tipo de instrumento. Há alguns, como está a ver, são premium, portanto, implicam um plano pago, mas tem aqui outros, por exemplo, que são gratuitos e permite-me aqui violino, cá está, permite-me criar aqui depois uma pauta. Eu agora aqui esta parte já não domino, acho que deve estar bom, vamos assumir que sim. Portanto, está aqui, ok, depois ela está feita. Okay. E isto depois integra. Não. Portanto, cria esta pauta que vai tocar. Não sei se provavelmente não estarão a ouvir a música que vai tocar. Agora não ficou, foi integrada no Teams. Aqui depois, é verdade. Irá aparecer aqui e vai permitir, portanto, depois tem aqui o toque, permite alterar o andamento, sendo completada pelo professor que quem está a ver e perceba disto, deve saber o que é que estamos a falar. Portanto, é mais uma aplicação que fica disponível no canal, está em inglês, está no sítio errado, mas pronto, fica disponível dentro deste canal e que é um recurso adicional para permitir que um determinado conteúdo seja transmitido aos alunos, para que seja criada uma nova dinâmica. O ecossistema, podemos ir aqui abaixo há aplicações e conseguimos ver todas, temos aqui, digamos, a biblioteca de aplicações que estão disponíveis pelos diversos tipos, e educação, para cá está. Portanto, a quantidade de biblioteca, umas gratuitas, outras pagas, outras com versões trial, muitas provavelmente alguns de vocês já devem estar a utilizar, e portanto há aqui um conjunto vastíssimo e o processo é tão simples quanto isto, integram perfeitamente. No canal, uma ou outra poderá requerer, que se está só ter uma integração mais diferente e ser na equipa, mas por regra elas são configuradas no canal. E é esta ideia que vos gostava de transmitir, de que há todo aqui um universo para explorar de aplicações que vão facilitar certamente muito a forma como vão comunicar com os vossos alunos e dar-vos ideias diferentes para conseguirem dinamizar as vossas aulas. Portanto, passo agora para ti, André, para dar continuação às aplicações, mas noutro universo mais abrangente, que é o universo do Office 365. Obrigado, Nuno. Deixa-me aqui fazer share. Penso que já estejam a ver o meu ecrã. Share. Minimizar. Ok, vamos falar então sobre as aplicações do Office 365. Nós temos falado em todas as nossas sessões, temos falado do Teams, mas o Office 365 não é só Teams, ok? Existem bastante outras aplicações que eu vos vou mostrar aqui nesta sessão e falar um pouquinho sobre elas. Há pouco tínhamos no chat também a falarem uma pergunta sobre o Access, porque é que não tinham acesso ao Access, ok? Provavelmente terão uma licença A1. Provavelmente terão uma licença A1 e daí, como podem ver aqui, não tem o Access, ok? Daí poderá ser a causa de não ter este software disponível. Outra coisa também é, vocês têm acesso ao Outlook, ao Word ou Excel
nesta licença, mas através do browser, como o meu colega Miguel falou há pouco. O que é este acesso de browser? É termos uma página aberta, ok? Por exemplo, tenho o Word aberto, tenho todas as funcionalidades do Word, posso fazer um fecheiro normalmente aqui, mas não é a aplicação, ok? É uma versão web da aplicação Word. Outra questão que vocês também podem ver, por exemplo, quando vocês vão ao portal que o Miguel falou, posso-vos mostrar aqui, office.com. Vai-vos pedir o vosso login. Eu já tenho o meu login feito, não me está aqui a pedir nada. Se vocês não tiverem este botão para instalar o Office, o vosso acesso a estas aplicações é apenas o web, ok? Se formos então aqui a todas as aplicações, podemos ver aqui, explorar as aplicações, conseguimos ver então as aplicações disponíveis no tenant do vosso Office 365. Quero salientar aqui que tenho mais aplicações do que o normal, porque esta licença é uma licença paga, ok? A licença que eu estou a usar é uma licença paga, daí ter mais aplicações de que se calhar alguns de vocês vão ver. Vou então aqui já falei nas aplicações do Word, do Office, ok? Vocês têm também o Exchange, ok? O Exchange é o quê? O Exchange é o sistema que vos permite trocar e-mails, juntamente com o Outlook. Vocês conseguem enviar e receber e-mails. Falamos do e-mail, falamos também do calendário. Vocês têm o calendário, cada um tem o seu calendário. Pode marcar sessões, podem marcar as aulas, podem agendar toda a vossa vida aqui, inclusive coisas privadas. Por exemplo, muitas vezes eu uso também para consultas, para não me esquecer, com alertas, e facilitar a nossa vida, que é o que nós queremos. Temos então o OneDrive, que já falámos também em algumas sessões. O OneDrive é um repositório onde nós guardamos os nossos dados, ok? Onde nós podemos, por exemplo, partilhar os dados com alguém. Eu estou a fazer aqui um fecheiro, por exemplo, e posso estar a partilhar com outro professor em específico, ou seja, o OneDrive funciona mais num tópico de 1 para 1, ou seja, onde partilhamos algo com alguém. Temos o SharePoint, que também já falámos várias vezes nestas sessões. O SharePoint é quando partilhamos algo com mais do que uma pessoa, ou seja, está virado para o chamado one-to-many, onde partilho, por exemplo, um fecheiro aqui para todo o grupo de professores da minha área nesta escola. Partilho aqui algo, por exemplo, como o Nuno mostrou para uma visita de estudo, posso partilhar aqui uma pasta com alguns dados de uma visita de estudo que vamos fazer e todos os professores colaboram nesta pasta. Temos o Sway, está aqui, posso-vos mostrar também. Tenho aqui já algumas páginas abertas para facilitar mais rapidamente e mostrar mais rapidamente as aplicações todas. O Sway, o que é que o Sway é? Ajuda-nos a fazer, por exemplo, alguns relatórios. Já tem aqui algumas pré-definições, algumas imagens, alguns chamados layouts de, por exemplo, apresentações, de newsletters, ou mesmo, se quisermos contar, por exemplo, uma história, podemos usar aqui o Sway e nessa forma criar de uma forma criativa, conseguimos nos expressar usando aqui o Sway. Então, já agora, André, só para acrescentar, já agora todos os sites que vocês viram, ou seja, aquele do AKPMS Sempre a Aprender, o AKPMS Sway que nós temos partilhado, são tudo Sways, ou seja, podem ver também um exemplo daquilo que podem fazer através do Sway, vendo exatamente os links que nós temos partilhado convosco. Boa, Miguel. Boa ideia. Passando à frente, também usámos então o Forms. Vocês já viram o Forms várias vezes. Usamos o Forms para vocês realizarem as perguntas e a gente ver que perguntas é que vocês têm e tentar cobrir todas essas perguntas nas sessões. Podem criar aqui um formulário, como eu já mostrei numa outra demo. Posso aqui... Tem aqui as diferentes formas que podem criar o formulário. Há pouco também vi no chat a falarem sobre formas de criar com classificação. Podem fazer perguntas e avaliar com níveis, por exemplo, com estrelas. Tem aqui a forma de cobrirem esta parte através de estrelas, não me lembro agora do nome. Classificação.
podem fazer perguntas e responder através de uma classificação. O stream, também já falámos algumas vezes, o stream é, por exemplo, estou aqui logado com esta aqui cara, que é uma aluna, a aluna não tem nenhum vídeo, mas a aluna já participou em várias aulas. Por exemplo, se eu vier aqui ao Discovery, tenho isto em inglês, mas se vier aqui, por exemplo, é descobrir vídeos, posso ver os vídeos das aulas que participei, ok? Podemos analisar aqui, posso rever as aulas que participei, posso também, voltando aqui ao home, criar conteúdo, pôr aqui um vídeo sobre algum tópico que eu queira partilhar com alguém, posso usar aqui o stream para colocar os meus vídeos e partilhar com quem eu bem entender. Temos também aqui, então, por último, vou falar do Microsoft Flow, que também recentemente foi alterado o nome para Power Automate. É uma das aplicações que vocês também têm aqui, por exemplo, Power Automate. Esta aplicação serve, por exemplo, o Nuno mostrou ali uma cópia também de ficheiros do OneDrive, por exemplo. Podem criar aqui um sistema automático através deste Power Automate, que é todos os ficheiros que eu tiver numa pasta, por exemplo, no OneDrive, copiá-los para o SharePoint, por exemplo. Okay? Criam aqui um género de automação sem a necessidade de dominarem, por exemplo, programação, ok? Uma maneira bem mais fácil de criarem aqui uma automação sem terem a necessidade de dominarem código, ok? Isto era o que eu tinha para vos mostrar. Vamos passar às perguntas da sessão. Vamos então, se calhar, aproveitar aqui os últimos minutos para responder a mais algumas questões que foram levantadas aqui durante a sessão. Muitas das perguntas que foram aqui levantadas já foram respondidas anteriormente. Esse é um dos fatores que eu gostava de salientar, por isso eu aconselho bastante que consultem as gravações das sessões anteriores. Uma das mais comuns, uma das perguntas mais comuns é como é que, por exemplo, conseguem controlar as permissões que os alunos têm numa reunião, numa aula, ou seja, como é que vocês conseguem garantir, por exemplo, vou ler aqui algumas perguntas que fizeram. Por exemplo, uma das mais comuns é então, por exemplo, como é que posso impedir os alunos de entrarem antes do professor numa reunião, ok? Esta, por exemplo, é algo que neste momento não está disponível, ou seja, vocês podem garantir que pessoas fora da vossa organização ou pessoas que sejam guests na nossa organização tenham que ficar na sala de espera. Isto é algo que é possível de fazer e podem configurar. Para o fazerem, vão utilizar as opções da reunião, ou seja, é na configuração onde fazem todas as outras configurações que eu falei de reuniões, inclusive para garantirem que os alunos não podem entrar, que os alunos não podem desligar o microfone de outros ou que os alunos não podem remover outros alunos da aula. É tudo nessas opções e para isso o que eu aconselho bastante que utilizem é a gravação da primeira sessão que nós demos. Eu vou publicar aqui o link exatamente do minuto em que nós falamos desta questão, que é a configuração das configurações das reuniões. Vou só publicar aqui. Okay. Deixei-vos aí exatamente a gravação. Consultem porque lá nós vamos explicar exatamente e responder a muitas das perguntas que deixaram. Por exemplo, outra da questão que perguntaram foi como impedir que alunos membros excluam de reuniões outros membros. Mesma coisa, através das opções da reunião que devem ser configuradas para cada reunião para garantir que os alunos estão nessa reunião como participantes e não como apresentadores. Ou seja, dentro de uma reunião existem essas duas funções, apresentador e participante. Todos os participantes não me permitem fazer este tipo de funcionalidades, como remover outros participantes, como, por exemplo, fazer mute do microfone de outros participantes, ou seja, devem garantir então que os alunos estão todos como participantes e não como apresentadores. Vejam essa gravação, a primeira sessão de Microsoft Educação Responde, nós falamos exatamente desse tópico. Está aqui outra pergunta também, que é se é impossível impedir os alunos de eliminar ficheiros que estão na pasta da equipa. Novamente, isto remete para uma pergunta que foi também respondida na sessão passada, ou seja, na segunda sessão de Microsoft Educação
Autenticação Responde, nós falámos exatamente de como é que funciona a partilha de ficheiros no Teams e como é que o devem fazer. O que têm que fazer aqui é, para garantir então que os alunos não eliminam ficheiros que vocês partilham numa equipa, devem partilhá-lo dentro da pasta que se chama Material de Aula, e essa pasta está disponível no canal geral. Ou seja, se forem ao canal geral, ficheiros, tem lá uma pasta que se chama Material de Aula. Tudo o que colocarem aí dentro, os alunos só têm permissões de visualização e não de edição. Da mesma forma, não podem eliminar esses ficheiros. Ok? Consultem novamente a gravação da sessão passada. A resposta e a demonstração dessas mesmas funcionalidades está nessa mesma sessão. Ok? Vamos ver aqui outras perguntas. Está aqui uma pergunta que se refere se é possível efetuar alguma configuração a nível da administração que permita que a lista de alunos apareça ordenada por ordem alfabética pelo primeiro nome, numa tarefa. Okay? Ou seja, quando assignamos uma tarefa a um conjunto de alunos da nossa equipa, a seguir vamos consultar a realização dessa tarefa, ver o estado em que está a realização e fazer a avaliação das tarefas, se é possível colocar aqui por ordem alfabética. O que acontece aqui, nós tivemos a verificar aqui, foi que a ordem alfabética é colocada a partir do apelido e não do primeiro nome, e é algo que não é possível de alterar. Ou seja, não conseguem de facto aqui colocar por ordem alfabética a partir do nome do primeiro nome, é sempre a partir do apelido. Temos aqui outra pergunta que é como impedir que alunos ou membros excluam de reuniões outros membros, novamente a mesma situação. Como fazer para que os microfones dos alunos fiquem sempre desligados ou apenas ser ligado por comando do professor. Ok, esta funcionalidade não é possível, ou seja, vocês não podem garantir que têm controle absoluto pelos microfones dos alunos, mesmo que configurem os alunos como participantes em vez de apresentadores, eles continuam a ter a liberdade de gerir o microfone deles. O que vocês têm a opção de fazer é utilizar aquela funcionalidade que eu mostrei antes de fazer o mute de todos os microfones, ok? Ou seja, se por alguma razão vocês querem garantir que todos os microfones estão desligados, vocês podem fazer mute automático de todos os microfones dos alunos, e isso podem no fazer, e os alunos não o podem fazer como participantes, se as configurações forem corretamente feitas. Não podem ter o controle total no sentido de decidirem quando é que ligam e desligam os microfones dos participantes, ou seja, dos alunos. Temos aqui outra questão que é, nas tarefas é possível editar o trabalho do aluno, se for uma imagem, como o fazer? Quando é um documento Word consigo fazer a edição e a correção dos exercícios com a caneta do Surface e ficar visível para o aluno, mas quando é uma foto ou imagem, não. Ok, visto que uma foto ou uma imagem não é de facto um tipo de formato de ficheiro que é editável, daí não termos essa possibilidade de editar. Ou seja, o meu conselho aqui é, se nós utilizarmos este, por exemplo, isto é um conselho que eu me lembrei agora que pode, se calhar, colmatar aqui as necessidades. Pelo que eu percebo, provavelmente, estas imagens podem estar associadas, por exemplo, a alunos tirarem fotos a cadernos de exercícios ou a manuais que eles tenham, onde realizaram os exercícios, ou ao caderno que eles utilizam, ou ao caderno diário, e vocês querem fazer as correções nessas imagens. Ou seja, o meu conselho aí é então que utilizem, por exemplo, o OneNote, porque o aluno, ao utilizar aquela secção do OneNote e fizer o upload da imagem para lá, vocês podem tirar notas por cima, ok? Podem criar na mesma uma tarefa assignada àquela página do OneNote, mas depois assim, os alunos ao fazerem upload das imagens ali, vocês podem conseguir editar esses mesmos documentos. Temos aqui mais uma pergunta que é se é possível usar o mesmo questionário para diferentes turmas ou até para um grupo específico de alunos com definições diferentes, hora de início e termos diferentes. É possível criarem tarefas, pelo que me parece, ou estão a falar aqui de uma tarefa, é possível criar tarefas a partir de outras tarefas, ok? Eu penso que isto também tenha sido mencionado na sessão passada. Nuno e André, podem me ajudar só aqui, foi na sessão passada que nós mencionámos aqui como utilizar as tarefas do Teams, certo? Na sessão Microsoft Educação Responde 2. Eu penso que foi na primeira. Foi na primeira? Na primeira sessão, foi como utilizar as tarefas. Mas utilizar certo. No sentido... Não, foi na primeira, explicámos como podíamos utilizar as tarefas para criar uma lista de... Uma check-in list, no fundo, para ter um registro de presenças. E na sessão da semana passada, o André explicou mesmo como criar as tarefas e criar critérios de avaliação.
Ok, certíssimo. Pronto, então é exatamente na sessão Microsoft Educação Responde 2, vão poder então ver exatamente como é que fazem esta possibilidade de criar uma tarefa a partir de outra que já existe previamente e ter diferentes datas de início e deadlines para entrega da tarefa. Temos aqui outra opção, outra pergunta que é como podemos dividir a tela a meio para compartilhar 2 documentos em simultâneo. Nesse caso, o que eu aconselho é partilharem todo o desktop, ou seja, partilham o ecrã total do computador e depois metem as duas janelas lado a lado, ok? Ou seja, conseguem depois dividir o ecrã do computador, em vez de partilharem uma aplicação, partilham todo o ecrã e depois metem 2 janelas lado a lado. Temos aqui outra pergunta que é se já desativei o som a todos os alunos, mas os alunos podem ligá-lo novamente, como fazer nesse caso. Exato, os alunos têm sempre, era aquilo que eu falei previamente, ou seja, já mencionei este tópico. O que acontece é que mesmo estando os alunos como participantes numa reunião, eles têm sempre a liberdade de gerir o microfone. Se de facto vocês querem ter um tipo de aula em que não existe uma interação aqui tão ativa entre professor e aluno, podem pensar na utilização de live events, que também estão disponíveis no Teams, mas isso é algo que tem outro tipo de dinâmica. No fundo é o que nós estamos aqui a fazer, ou seja, este tipo de evento que nós estamos a criar aqui no Teams não é uma reunião de Teams como vocês estão a criar, é um live event onde vocês, participantes, não podem ter qualquer interação a nível de comunicação de microfone, tem apenas a utilização do Q&A a nível de chat, ok? Por só uma nota, Miguel, o live event só está disponível no nível de licenciamento pago do Office 365. Portanto, no gratuito ainda não está disponível. Exato, por isso, mas pode ser aqui uma solução, mas de qualquer forma eu penso que numa vertente de aula a reunião poderá fazer mais sentido, pois os live events não permitem interação, contudo tem esta desvantagem que os alunos, não é uma desvantagem, mas digamos que os alunos têm livre-arbítrio de controlar o seu microfone, por isso vocês podem sempre forçar a bloquear os microfones, mas eles têm a possibilidade sempre de voltar a ligar e de interagir, mas isto, digamos que funciona na mesma vertente que uma aula de aula, certo? Vocês também não podem garantir que conseguem manter um aluno calado, certo? Ou seja, é a mesma vertente aqui com as reuniões, ou seja, os alunos têm sempre a liberdade de desbloquear o microfone e intervir na aula. Temos aqui outra pergunta que é se há alguma forma de apagar as publicações que os professores fazem ou os próprios puderem apagar. Isto é algo também que pode ser feito a nível de configurações de administração, mesmo através das administrações da equipa, vocês podem configurar quem é que pode apagar ou não apagar ou editar publicações que fazem. Ok? Temos aqui outra pergunta que é como podemos dividir a tela a meio, já respondemos a esta pergunta, e como dar feedback sobre uma atividade no Forms. Novamente, para darem feedback, a minha sugestão é utilizarem, não criarem um Forms separadamente, mas criarem uma tarefa no Teams, que pode depois, por sua vez, ter associado um Forms que eles têm que preencher, mas depois podem dar o feedback através do feedback que dão numa tarefa. Miguel, também cobrimos isso na sessão anterior, salvo erro. Até fui eu que cobri isso. Por isso, mais uma vez, podem também, para ver mais em detalhe, consultem as sessões. Ou seja, o meu conselho aqui é que visitem as sessões passadas, porque muitas das questões que estão a ser aqui levantadas hoje e durante o Forms já foram respondidas previamente. Por isso, vejam as sessões passadas e se tiverem algumas questões novas, voltem-nos a colocar e nós podemos continuar a ajudar-vos aqui. Vamos ter mais uma sessão na próxima semana. Agora, só para terminar, peço só ao Rafael então que apresente aqui então alguns slides finais e que termine aqui a nossa sessão de hoje. Sim, obrigado, Miguel. Obrigado a todos. Então, já colocamos aqui no chat dessa sessão, vocês conseguem ter acesso a todos os links das sessões anteriores. Enquanto isso aqui, eu vou partilhando o meu ecrã. Então, indo para cá agora para vocês resgatarem os códigos durante todas essas sessões e as formações que nós realizamos durante este mês. Nós partilhamos códigos de conquistas para vocês, como uma forma de vocês resgatarem aquilo e terem uma certificação da presença nessas sessões. Este é o código desta sessão e vocês podem fazer, vou mostrar aqui como é que vocês podem resgatar esse código, caso haja alguma dúvida. Então, nós temos esse link que é aca.ms/mac.pt. E eu vou aqui abrir no separador aca.ms/mac.pt. E ele vai me levar ao Centro para Educadores da Microsoft. E aqui vocês vão ter carregar esse botão de iniciar sessão e vai dar a opção de vocês
ou criarem uma, se vocês não têm, nesse botão, ou acederem com a vossa conta se já tiverem esse código. Já tendo, indo aqui para a minha conta, vocês vão ver pelo perfil, vocês vão ver essas opções e vão conseguir clicar aqui em resgatar o código de conquista. E vocês podem colocar o código dessa sessão e clicar em resgatar. É bem fácil. Pronto, para reforçar aqui os materiais de apoio que nós temos disponíveis no momento, novamente, a gente faz sempre atualizações neste Sway, aprendizagem remota, que vocês podem aceder por esse link, que é o 123 Escola em Casa. Reforço aqui também o link do envie sua questão, que vocês podem utilizar nesse fórum, enviar as outras questões para respondermos na próxima sessão. E todas as sessões de informações que já realizamos durante este mês, vocês podem encontrar nesse Sway, que é o Sempre Aprender. Aqui vocês vão encontrar os webinars que foram realizados, a parte 1 e a parte 2, que vocês podem aceder à gravação, e também as sessões anteriores do Microsoft Educação Responde, assim como o link de participação da próxima e última sessão do dia 29 de abril. Aqui mais alguns links importantes. Também temos aqui o link do roteiro do Office para vocês aderirem. Vocês podem compartilhar essa questão, esse link. E se tiverem alguma outra questão específica que gostariam de contar com o nosso apoio, podem nos escrever por e-mail educacau@microsoft.com e a gente responde para vocês as questões em particular. Novamente, este é o código de registro, o código para vocês resgatarem a conquista relativamente a essa sessão, e vocês podem fazer como eu demonstrei anteriormente. Enviem a sua questão por esse código, por esse link. E é isso. Gostaria de novamente agradecer a vossa participação e peço ao Miguel, então, para encerrar a sessão. Obrigado a todos. Terminámos então a sessão de hoje, já alguns minutinhos depois da hora, mas espero que tenham gostado. Encontramos então a próxima sessão, vai ser a última sessão deste conjunto de sessões de Microsoft Educação Responde, próxima quarta-feira às 5h30. Para deixarem as vossas dúvidas, já sabem qual é o link, e consultem também as gravações das sessões passadas.